Olá, olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Mais uma live aqui na Ideal Gemologia, a primeira do ano. As últimas lives eu fiz ali em meados de dezembro e agora, dia 1º de fevereiro, a nossa primeira live. O pessoal está entrando ainda nela. Vocês estão entrando, já vão deixando aí nos comentários se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem, se está tudo ok aí. Vou aguardar também o Alex entrar, que ele vai ser o convidado da nossa live de hoje. A nossa live de hoje vai ser sobre joalheria. O tema é Entendendo o Passado para compreender o momento atual da joalheria. Eu gosto muito dessas lives de joalheria, gosto bastante. Por quê? Porque não é tão a minha área. Parece que é tudo igual, né? Gemas, gemologia, joalheria, mas tem pequenas divisões. Então, quando tem essas pequenas divisões, a gente não está tão dentro disso. E essas lives de joalheria eu aprendo bastante. Eu gosto delas porque eu acabo aprendendo muito, muito, muito. Ó, eu fiz lives aqui de joalheria com a Carol, com o Dorion, com o Luan e com o Thiago do Manual da Joalheria. São outras lives que eu já fiz de joalheria e todas elas eu aprendi bastante. Chiadeira, a pessoa está falando chiadeira. Cara, só um instante que eu vou ver se eu resolvo isso. Só um instante. Acho que agora foi. Agora sim, o áudio acho que agora melhorou. É ventilador de teto mesmo. Então, e aí a nossa live de hoje vai ser sobre essa questão de joalheria. Só estou aguardando o Alex entrar, ele já entrou aqui. Vou chamar ele. Antes de chamar ele aqui, deixa eu ver aqui. Antes de chamar ele, só avisar para vocês outra coisa. Que semana que vem, na quarta e na quinta, nós teremos um super evento aqui sobre identificação com a lupa. Tem aqui no link na minha bio, onde você consegue fazer a inscrição para participar desse evento. Ele é 100% online, 100% gratuito, onde eu vou estar ensinando tudinho que você consegue fazer com a lupa. Desde escolher a lupa, né, como utilizar ela de forma correta e tudo aquilo que você consegue identificar, tanto para gemas coradas quanto para diamantes. Deixa eu live. Chamei. Só de aceitar. E a gente já começa. Gente, eu estou só um pouquinho aqui que está bem quente aqui no Espírito Santo. Mas a gente já começa. Enquanto o Alex vai entrando aí, já até deixar aqui. Não sei porque eu não estou conseguindo chamar ele. Entrar ao vivo com o Alex. Mandei. Enquanto a gente vai tentando se conectar aqui, só já deixar aqui o nosso padrão de live, né? Como que a gente faz as nossas lives. Normalmente, eu abro uma caixinha de perguntas, se for o que eu fiz, abri uma caixinha de perguntas nos stories, as pessoas vão mandando perguntas e através dessas perguntas eu monto um roteiro e esse roteiro serve como base para nossa live. É como se fosse um script, mas vocês podem ficar à vontade também para ir fazer perguntas relacionadas ao tema. Eu acabei de receber uma notificação que o Alex está tendo problemas de conectar. Deixa eu mandar de novo aqui. Boa noite, boa noite. Agora sim. Boa E aí, Alex, noite. tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, querido? Tudo certo com você? Tudo jóia. Já acertou Bora essa para fazer câmera a porque quando a live. gente entra ao vivo, ela sempre dá uma descompensada aí. Se quiser dar uma mexida, Exato. Todo dia que tamo lá. deu uma travada, eu falei, gente, e agora? Cara, a gente tá para fazer essa live já tem um tempo, né? Desde o ano passado que eu falei com você, não, a gente vai fazer uma live, porque a gente estava conversando sobre essa questão de joalheria e a gente entrou num tema muito bacana, que é exatamente o tema da nossa live de hoje. E aí, Uhum. teve as perguntas que o pessoal fez, e eu gostaria de começar com uma pergunta minha mesmo. Antes de mais Claro. nada, antes até mesmo de eu começar com a minha pergunta, se apresenta, né? Se apresenta aí para o pessoal.
Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Eu sou o Alex Esperata. Eu sou criador de joias e empresário também. Meu ramo de joias é um ramo exclusivo e também consultoria de tendências. Como eu trabalho em Roma e também aqui no Brasil, eu trago muito dos gringos para poder conhecer das nossas gemas aqui e também das criações brasileiras. A pandemia nos deu um baque muito grande, não tem aquele que não sofreu, e eu trabalhei por muito tempo com isso aqui. E a minha primeira experiência com a joalheria não foi nem bem para a joia física, que a gente chama para a joia de pessoas. Foi mais com a arte sacra. Eu iniciei com as joias das artes sacras, principalmente na região de Toledo, na Espanha e na Itália. Depois eu vim para o Brasil e também fiz aqui muitas joias sacras para famílias que ainda são católicas e que têm uma devoção muito grande, principalmente aos títulos marianos, que seria Nossa Senhora, né? E aí você faz desenhos de coroas em ouro, com pedras preciosas, né? Broches e outros adornos para Nossa Senhora, que as pessoas gostam. Como eu sou da região de Belo Horizonte, eu estou muito próximo a Sabará, a Ouro Preto, a Mariana, e um pouco, entre aspas, Tiradentes, e nós temos essa cultura do uso da joalheria para adornos do santo, que chama de ofício da santaria. E até hoje se preserva uma coisa muito interessante aqui nessa região, que são as palmas de Sabará. Algumas que são feitas com uma chapa de cobre e elas são banhadas realmente a ouro, a prata, né? E são verdadeiras joias mesmo, que eu posso até pegar depois para mostrar para vocês assim que decorrer da joia. Essas eu não faço, mas eu conheço muitas artesãs que fazem e que me ajudaram muito a desenvolver mesmo essa questão da joalheria sacra e ter esse gosto. Lembrando que essas palmas de Sabará, elas vêm da cultura portuguesa, que é obviamente que influenciou aqui em Minas Gerais no período do ouro, né? Sabará foi uma das cidades mais ricas do Império, né? Da colônia na época até então, e nós tínhamos ali a presença de ouro de aluvião no Rio das Velhas e nos outros rios adjacentes e nos rios intermitentes naquela região, né? E era o ouro mais fácil para se minerar, porque a gente naquela época não tinha aquele maquinário pesado que nós temos hoje na mineração. Mas vamos falar de joias aí, de muita coisa sobre a história. Nossos papos sempre eu reparei que você manja muito dessa parte bem histórica da joalheria, né? O que vai dar um papo bem bacana. A gente tem que estudar bastante. Aqui, então já vou para minha primeira pergunta. Cara, quando a gente fala dessa parte bem histórica, você considera, sua opinião pessoal, que todo adorno é uma joia? Pensando assim, lá no passado mesmo, quando as pessoas utilizavam sementes, penas, ossos. Eu sei que até hoje tem alguns desses itens estão na joalheria, mas aqueles adornos bem crus são considerados joalheria? Na minha opinião, como historiador óbvio que para ser historiador não é necessário você estar formado, basta você ser empirista. Eu acho que o empirismo é muito importante em cada um da sociedade. Assim, as penas, as castanhas, as sementes, né, as contas de vidro do período do bronze, são joias, sim. E elas são muito mais do que adornos, né? Elas são identificadores do indivíduo numa sociedade ou num grupo que ele pertence, étnico. Muitas joias daquela época, elas pertenciam, por exemplo, a um indivíduo que identificava o status quo dessa pessoa. Se ela era, por exemplo, casada, se ela era viúva, se a mulher, no caso, naquela época, nas sociedades mais primitivas, ela era virgem, ou se era uma futura sacerdotisa, né? Para os homens, um futuro guerreiro ou um futuro sacerdote. Então, as joias também eram um meio de identificação também
da sociedade. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, as joias com casca de coco, que era uma joia que você usava um pouco de ouro, com aquele ouro misturado ali, né? Um ouro com uma liga, às vezes com latão, às vezes com cobre, que se achava. E incrível que pareça, Felipe, você tinha até mesmo pessoas que pegavam um pedaço do tacho de cobre do patrão naquela época e misturava com um pouco de ouro que tinha e colocava aquele coquinho que a gente tinha, aquelas joias delicadas, antigas, que a gente via na vovó. E hoje não é politicamente correto falar o nome, mas eram as joias que se tinha para se identificar o indivíduo e também para se embelezar. Então, desde o período inicial, nos primórdios, no início primitivo, as penas, as sementes, era um método de identificar e de enfeitar e de adornar. E a gente não precisa ir muito longe, na Ásia ou na Europa do bronze, ou Europa na Europa mais antiga, podemos dizer, no tempo de Stonehenge, podemos dizer, né? A gente tem aqui no Brasil, que apesar de muita gente ter essa história de 500 anos para frente, não, nós tínhamos uma história de 14 mil anos antes de Cabral chegar aqui e antes de Colombo chegar às Américas. Então você tinha a figura do pajé, a figura da filha do pajé, a figura do filho do cacique, a figura do filho do cacique, que se usava penas, conchas e, obviamente, as nossas sementes, que são belíssimas, principalmente, né? E que até hoje se usa nas tribos indígenas do Brasil como joias belíssimas e que é inspiração hoje em algumas joias internacionais e que depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Eu posso só adentrar um pouquinho sobre isso aí? A jarina, por exemplo, já era utilizada no passado, a jarina? A jarina, no passado... sim, o marfim. O marfim vegetal, aquela semente branca. Sim, sim. Na verdade, nós tivemos os primeiros encontros da jarina, isso é discutível, tá, Felipe? Eu não estou falando que isso é exato, não. Nós tivemos os primeiros relatos da jarina por volta do século V a.C. Entendeu? Em sítios arqueológicos. E no desmatamento, por exemplo, de muitas áreas verdes no mundo, você tem encontrado sementes como a jarina, por exemplo, em vários lugares. Então, assim, eu tenho lidado com muitas questões de muitos arqueólogos, amigos meus, que estão se surpreendendo e que estão vendo que algumas plantas que se achavam que eram só brasileiras se encontram na África Antiga e que em alguns períodos, por exemplo, se extinguiram nessas pequenas eras do gelo que nós tivemos aí e que a arqueologia e tanto a geologia pode explicar para a gente melhor um pouco, né? E aí, através dos sedimentos, cidades sobre cidades, a gente tem aí as respostas sobre isso. Muito, muito bom. Cara, vou continuar então aqui com as perguntas. Eu acho que eu não vou seguir a sequência que foi colocada, não. Vou pulando algumas aqui para os temas que eu acho mais interessante. Porque teve uma pergunta que eu até cheguei a comentar com você, que eu falei, não, essa pergunta aqui até eu tenho vontade de saber também. Foi uma pessoa que perguntou o seguinte: vejo filigrama muito forte em Portugal e nem tanto no Brasil. O porquê? Achei interessante porque, né, nós temos uma influência muito grande de Portugal, né? E aqui não é tão forte como lá. Lá é muito forte essa questão do filigrama. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o filigrama é uma questão também polêmica entre os historiadores. A gente tem que começar a entender que primeiro começa essa ideia do filigrama para transportar para Portugal, começa na China através do povo Miage, né? Dizia-se que, então, esse é um poeta chinês, não conhecido. Era tão liso, tão puro, e tão longo, e tão fino os fios do filigramo, que parecia o cabelo mais sedoso da mais bela jovem chinesa. Isso é um ponto poético.
né? E como nós tivemos o porto de Cantão na China, né, essa parte foi colonizada, entre aspas, foi ocupada e permitida na época pelo imperador chinês por europeus, né, quanto holandeses, quanto franceses, quanto portugueses, e em especial os ingleses. Os portugueses pegaram essa influência do povo chinês e levaram para Portugal. O povo Miyagi, eles têm uma cultura em que a prata e o ouro estão no mesmo nível de valor. E quando uma mulher se casa na China, esse filigrano é dado de presente, uma grande coroa com um filigrano perfeito, né? E é dado uma espécie de peitoral para a mulher quando se casa. E aí, desse momento, quando Portugal começou a observar isso, ele leva, então, para a Europa, porque a gente tem que ver que no período do século XVII, XVI, de 1500 até 1700, um pedacinho de 1800, a China era o centro do mundo, era o eixo do mundo, e era o frenesi da Europa Ocidental, né? Então, todo mundo queria. Catarina Grande tinha filigranos, um tesouro em filigranos, a gente sabe muito bem do poder que ela tinha. Eu estou pegando só para depois falar sobre a questão de Portugal. Tá? E ela tem um espelho de prata que é visto poucas vezes exposto, de filigrano puro, perfeito, em prata, com mais de 200 ou 400 diamantes, não me lembro, incrustados, que é uma coisa espetacular, né? E vem com alguns animais da região, como um caranguejo, que provavelmente ela usava para se maquiar, né? Então, o que acontece? Nós temos essa influência através disso. Foi através desse grande período mercantil que nós tivemos nesse período e que essa troca cultural aconteceu. Então, por isso que nós temos essa grande importância em Portugal e, claro, obviamente, Portugal colocou os seus, podemos dizer, o seu toque cultural sobre a expressão da joalheria dela, né? Então, o que acontece? Porque cada povo tem a sua expressão sobre a joalheria. E aí você começa a entender que Portugal começa a ter a sua expressão distanciando da China, mas a técnica é chinesa. Porém, tem um caso interessante. A China pega isso para ela, mas nós já vimos em outros sítios arqueológicos, principalmente nas primeiras civilizações para a arqueologia tradicional, que na Suméria e nos antigos babilônios já tinha o filigrano. Caramba! Então o negócio é antigo. É bem antigo. Então, assim, essas técnicas do filigrano, ela é muito complexa porque ela viajou naquela região. A gente não pode esquecer da Rota da Seda. Então, tudo aquilo ali foi um período de conexão. A Rota da Seda foi o primeiro anel rodoviário mundial que a gente tinha, né? Então, era troca de informações e culturas ali e não ficava preso numa só. Então, uma cultura conversou com a outra. E se você for olhar, a gente tem alguns traços do filigrano, desde o povo Kush, que é no sul do Egito ali, que são os antigos núbios, até mesmo no sul da Itália, que também tem um filigrano perfeito, né? E então a gente vai falar assim, de onde veio? E se a gente pegar também, a gente tem nos minoicos, que é a antiga ilha de Creta, e tinha filigrano também. Não como esse que nós conhecemos, com tamanha perfeição e técnica, mas é um princípio filigrano, sim. Muito massa. Cara, muito boa essa resposta. Tá doido? Antes de eu passar para a próxima aqui, teve uma pessoa que fez uma pergunta. Deixa eu achar aqui. O que fez despertar o interesse pelas pedras? O que fez despertar? Então, vamos lá. Eu conheci um franco suíço quando era criança, chamava Sr. Pierre, parece até um pouco clichê, né? Mas ele chamava Sr. Pierre mesmo. E ele me ensinava, na época, as gemas
brasileiras. E, claro, o diamante, né? Porque era uma grande paixão dele. E toda vez que eu errava a pedra, ele me dava um tapa na cabeça e me chamava de burro. Então foi a partir daí que eu comecei a ter essa paixão pelas pedras preciosas, que eu não gosto de falar de pedras, eu gosto de falar gemas preciosas, né? Quando eu ouvi a primeira vez dele que ele falou assim, Alexandre, o Brasil não é um país de diamantes. Que absurdo, diamantina, que não sei o quê. Não, o Brasil é um país que tem diamantes sedimentares. No período da Pangeia se separou e veio através de transporte, de rios, epirogenia, que seria a elevação das cadeias, a exostasia, que seria o abaixar das cadeias montanhosas, e nós tivemos um grande depósito sedimentar aqui, que deu uma impressão que o Brasil seria, então, um país de diamantes. E por isso nós encontramos aqui no Brasil esse diamante muito turvo, que muitas pessoas confundem até com um quartzo, e que a gente passa a ter direto, né, Felipe? Atualmente, agora, a gente tira em kimberlita aqui no Brasil, né? Porque sim. Na época, a De Beers, né, que quando tomou o monopólio de diamantes no mundo, eles até mandaram equipes de pesquisa aqui para o Brasil e falaram que acharam kimberlitos aqui, só que não eram viáveis. Aí fica aquela questão, né? Será que não era mesmo? Ou seria aquela mesma coisa do azeite brasileiro e o azeite português. Eles queriam manter o controle só ali na África. E aí, atualmente, tem uma empresa que é a Lipari. Ela retira diamantes em kimberlitos. Se não me engano, eles têm uns 8 corpos kimberlíticos que estão explorando atualmente. É bem bacana. Essa questão de diamante é bem complexa. Teve até uma pessoa que fez uma pergunta aqui, o que é brilhante, o que é diamante. Essa eu vou responder. Vou responder rapidinho, até para a gente poder continuar o assunto da nossa live. Esse é o Hugo de Portugal, ele trabalha na Torres, ele é representante de uma joalheria muito famosa em Portugal e trabalha com Rolex, com marcas famosas, e ele é uma pessoa que pode responder, porque a gente conversa muito sobre isso também, mas é uma pessoa de grande valia, um português muito gente boa, nosso amigo Hugo aí, pode falar. Então, o brilhante, ele seria a lapidação. É aquela lapidação que é muito utilizada no diamante. Já o diamante, ele é o mineral. Então, eu posso ter um diamante de lapidação brilhante, eu posso ter uma zircônia, lapidação brilhante, eu posso ter um topázio, lapidação brilhante, eu posso ter diversos materiais de lapidação brilhante. E o diamante já é o mineral. O diamante, ele pode estar lapidado em forma de brilhante, mas pode estar lapidado em diversas outras formas também. Até as pessoas acabam fazendo, às vezes, uma confusão, né? Falar, eu tenho um anel de brilhantes. Mas se você falar brilhantes, não quer dizer que ele seja diamante. É um material lapidado em forma de brilhante. É verdade. Inclusive, a favorita tem sido usado muito a lapidação de brilhante. Opa, como é que eu estou perdendo a conexão com você? Perdi a conexão. Eu estou te ouvindo. Opa. Agora voltou. Voltou? Voltou. Ok. Beleza. Fui ver se era problema meu aqui, mas não era não, porque eu estava te ouvindo. Está me ouvindo? Você estava me vendo? Ah, sim. Ó, o seu só tinha travado, apareceu aquela voltinha. Eu estava até falando que, inclusive, muita gente tem usado a lapidação de brilhante na favorita, né? Que é agora essa glossolar, essa palavra sempre eu pego, né? Essa glossolar, essa verdinha que está sendo a paixão de todos aí nesse momento aí. Né? A Tsavarita está entrando no Brasil com uma certa facilidade, até a gente está começando a ver ela mais presente no mercado. E tamanhos maiores também, extremamente bonita. Eu particularmente acho ela uma gema extremamente bonita. É uma granada verde bem bonita. Ó, vou continuar com as perguntas. Eu vi que já teve outras aqui, mas só para também falar aqui, e aí? Aí eu faço uma daqui e depois faço duas daí do pessoal que está deixando. Ok. Joias masculinas ainda são consideradas um oceano azul na joalheria? Não. Eu sou completamente contrário. Vou até mostrar aqui. A gente tem uma água marinha aqui com topázio imperial.
eu estou usando pérolas, né? Para poder. Isso aqui é uma parte da coleção. Eu não faço coleção, na verdade. Eu fiz algumas coleções, mas hoje eu trabalho mais sobre joias, sobre encomenda mesmo, que é o meu público forte. Inclusive, eu vou conversar depois sobre essa questão de nicho de mercado, para que a pessoa que tem um caixa fraco ainda não tomar prejuízo em fazer uma coleção que não vai agradar todo mundo e acaba tomando um prejuízo. A gente vai conversar sobre isso. Agora, voltando para a pergunta, eu não concordo com isso em hipótese alguma, né? A gente tem que lembrar que a joia, quando foi criada, desde o início, ela foi criada sem gênero, né? Se você olhar desde os marajás aos reis, Carlos Magno, vamos pegar os figurões aí, todos eles usavam joias coloridas, né? Antigamente nós tínhamos as quatro, né? Diamante, safira, rubi e esmeralda, que eram consideradas falsamente só como pedras preciosas. Todas são preciosas e você já disse isso várias vezes para a gente aqui, que o mestre, aqui, nesse caso, é você. Mas nós tivemos um período na cultura latino-americana um machismo exacerbado e eu vi que isso vem caindo muito porque as pessoas têm vontade de se adornar assim, né? E a joia colorida, ela é simplesmente, desde que você use uma coisa que traga conforto para você e não te incomode, a joia colorida ela pode ser usada desde o rosa ao azul, do verde ao vermelho, e eu vejo esse mercado crescendo cada vez mais, sendo gigantesco até. E aí eu já tive algumas perguntas assim, mas não é para o público LGBT? Eu falei, não, eu tenho muitos clientes que são heterossexuais e usam sim, joias coloridas, e que aí já é um tema polêmico, e não tem a heterossexualidade dele fragilizada em hipótese alguma por usar uma joia colorida, né? Porque muitas das vezes a gente bate por essa questão de sexualidade, de gênero, disso, daquilo, daquilo outro, e pelo contrário, o mercado é cada vez mais crescente. Nós temos marcas famosas hoje, principalmente daquela pedrinha verde que a gente fala, não vou falar o nome da marca aqui, e é praticamente uma sensação, e eu nunca vi essa marca cresceu quase 200% nos últimos anos, assim, uma coisa absurda, e muita gente usando, cantores usando, pessoas usando, e eu não vejo problema nenhum e vejo um mercado crescente. E na hora que essa pandemia passar, vai ficar maior ainda. Boa, boa. Você comentou sobre essa questão de nicho e tal. Eu até vou deixar uma outra pergunta que fizeram aqui, que é como encontrar meu nicho. Até para a gente já explorar esse assunto. É uma pergunta preocupante, né? Bom, primeira coisa, você tem que ver seu caixa econômico, né? Qual é o público que você quer atender. Quais são as... Desculpa estar te interrompendo, mas eu posso encaixar uma outra pergunta junto com essa, que eu acho que vai fazer bastante sentido. Quer ver? Junto com essa aqui de como encontrar meu nicho, eu acho que faria muito sentido colocar essa outra junto. Agregar mais valor no volume de ouro ou na qualidade das gemas? Acho que juntar essas duas perguntas vai ficar legal. Vai ficar legal. Sabe por quê? O que acontece? Primeiro de tudo, você tem que olhar o caixa, seu caixa, né? Porque você não pode dar um passo maior que a perna na joalheria, porque senão você desaba. Isso é fato, né? Porque é um mercado que tem uma oscilação muito grande. Muitos dos materiais você paga em dólar, e o dólar a gente sabe como é que é. Um dia ele levanta insuportável, no outro dia ele levanta mais calminho. Ele nunca levanta legal, né? Não. Mas um dia ele levanta insuportável, outro dia ele levanta mais calminho. Mas legal para a gente ele nunca levanta, né? Então, assim, eu acho muito importante a pessoa ter um conhecimento de qual área que ela... qual é o público que ela quer, né? Se ela quer voltar mais para o público feminino, mais para o público masculino, se desse entorno dela ela tem como atender as duas pessoas, né? Trazer uma joia que não tenha tanto o estigma do gênero, para que as duas pessoas possam usar, para que você possa ter lucro o mais rápido possível, né? Porque muitas das vezes a pessoa faz aquele tipo de joia, ele tem um caixa fraco, mas faz uma joia extremamente para o público feminino, né? Ela intitula lá
que é aceito só para a mulher, mas tem um cara que quer usar e aí ela não consegue vender porque ela coloca barreiras. Então, isso é muito complicado. Então, como achar o seu nicho? Eu digo que, primeiro, você tem que ver o comportamento onde você está, o meio em que você está, qual a sociedade que você está, não sei quem foi que fez essa pergunta, pode ter sido uma pessoa de fora, quanto uma pessoa do Brasil, né? E qual cidade que você está. Por exemplo, às vezes se você está numa cidade muito conservadora, às vezes você chegar e meter uma joia muito punk demais, muito moderna demais, você não vai ter esse público para comprar. Então, a gente tem que ter essa avaliação, dois pesos, duas medidas. É um ditado que nossas avós usavam, né? Às vezes, se você está em São Paulo, por exemplo, você já pode usar esse tipo, né? Se você está em Belo Horizonte, você vai ter que ser uma coisa mais moderada. Se você está em Roma, você já pode usar todo tipo, né? Se você está no Rio de Janeiro, a mesma coisa, todo tipo. Se você está em Curitiba, onde eu tenho muitos clientes, você pode usar uma joia mais moderada e todo tipo também, porque você encontra ali dois níveis, desculpa. Então, assim, como achar o seu nicho seria isso. Você primeiro tem que fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa do que você está preparada para criar, porque eu acho que a gente não pode ficar se baseando por marcas na hora da criação, por marcas que estão estabelecidas, né? E você tem que ver o que o seu caixa aguenta para poder fazer. Porque se você faz uma coisa e desestabiliza seu caixa, você não tem a resposta imediata, além de você ter um prejuízo grande, além de você não nortear esse nicho seu, você vai ter uma decepção muito grande da joalheria, e aí a gente pode perder mais um gênio na criação da joalheria brasileira, que é tão carente de joias personalizadas e com a nossa cara, né? Que é muito importante. Você estava comentando disso aí. Eu teve um caso que eu presenciei, e até de um conhecido, que foi muito semelhante com isso. Ele pegou e fez muitas joias. Ele desandou a fazer joia. Só que joias assim, de ouro, uma quantidade legal de ouro, um designer bem diferenciado, e com gemas assim, que você olha e fala, poxa, alto valor. E fez um monte de peça. Só que aí veio o problema, a vazão desse material. Porque ele ficou com um estoque grande e não tinha mais como movimentar. Aí dava até uma tristeza, porque às vezes ele precisava fazer alguma coisa, ele tinha que desmanchar uma peça que ele fez para poder fazer uma encomenda. Isso daí, triste de ver. Triste de ver. Isso não é só dele, não. Isso é grandes empresas, tá? Eu conheço grandes empresas que fazem isso. Quando a coleção não é legal, quando a coleção não sai, isso acontece mesmo, porque muitas das vezes a pessoa só quer lançar e existem esses erros em grandes empresas e só por lançar, porque a outra lançou, que é minha concorrente, eu tenho que lançar, e aí a coleção não é legal, fica estocado, fica dentro do cofre, depois tem que desmontar para refazer tudo de novo, e isso dá uma baixa na moral da pessoa realmente, né? A pergunta sobre a questão, se é mais ouro ou se é a gema? Vamos lá, gente. Volta de novo na questão cultural do seu cliente. Quando você vai fazer uma joia para o seu cliente, você tem que fazer um tipo de entrevista prévia. Não adianta, né? Você tem que ver se esse cliente, quais influências que esse cliente tem. Ah, Alexandre, mas meu cliente está perdido. Tudo bem, ele está perdido, mas você tem que fazer algumas perguntas. O que você gosta mais, ouro ou pedra? Então, faz essa pergunta básica. Ouro ou pedra? Ouro ou gema? Claro que você não vai ficar dissertando cientificamente para o seu cliente, porque ele não quer saber disso, ele quer ver a joia pronta. Né? Vamos ser práticos nesse ponto. Né? Mas ele fala assim, eu gosto mais de ouro, mas também gosto de uma pedrinha e tal, não sei o quê, eu gosto de um diamante, eu gosto de uma coisa. E aí eu vou até usar um muito clássico, que foi uma joia recente encomendada, que é essa aqui, ó. Ela é uma joia extremamente robusta, tá vendo? Aqui nós temos a ametista, que é a pedra, inclusive, de fevereiro agora, no meio uma prazeolita, e aqui uma safira amarela. E você vê que a caixa é uma caixa leve. Você está vendo? É uma caixa leve, aonde que você não usou tanto ouro. Né?
E aí você tem as outras correntes, que seria uma corrente portuguesa, e a outra em um elo mais tramado, com 4 opalas aqui, uma esmeralda colombiana pequenininha e outra opala. Ficou uma joia extremamente robusta e leve. Por que a pessoa queria leve? Porque ela quer usar todos os dias. Mas eu deixo bem claro, usar todos os dias, muitas das vezes, pode ser um problema, porque a joia quebra, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Muita gente fala assim, mas as minhas joias quebram. Sim, às vezes você não pode fazer certos tipos de exercício, por exemplo, ir para academia com uma joia dessa, certamente você vai quebrar. Mas também existem joias para usar na academia, e eu conheço muitos clientes que gostam de usar na academia. E eu já fiz muitas coisas para usar na academia. Né? Pezinho. O que? Mais cordões? Cordões com peso, com halteres, né? Uhum. Sou profissional da saúde, sou profissional que cuida do seu corpo. Tem várias frases, né? Pulseirinhas com com pezinho, com a bicicletinha aqui. Isso eu já fiz muito sobre encomenda. O pessoal gosta de se adornar, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente. É o meu mercado que mais pede. Cara, teve uma pergunta que uma pessoa fez aqui, eu vou voltar, porque tiveram algumas, mas teve uma aqui que me chamou a atenção, foi essa daqui, ó, da Ana Ministério. Desde quando a Ana Ministério, deixa eu só falar, ela é uma das responsáveis pela Casa Fiat de Cultura, uma pessoa muito importante, inclusive para a nossa cultura aqui em Minas Gerais, historiadora e detentora de um conhecimento também muito grande também. Pode falar a pergunta, desculpa. Então, bom ser bom aí na resposta, então. Vamos lá. Desde quando as joias deixaram de ser usadas apenas como enfeite e passaram a ser usadas como demonstração de poder? Ou isso sempre caminhou junto? Inclusive, eu e a Aninha já tivemos essa conversa. As joias elas não são só ornamentos. Elas são uma expressão política, social, econômica e de status do indivíduo. A gente tem que olhar que em algumas culturas, pessoal, isso é sério, em algumas culturas, a mulher ainda só recebe as joias como herança. Se o marido falece hoje, ele pode ser muito rico mesmo, ela não vai receber terras, dinheiro, carro, nada. Ela só vai receber joias. Só as joias que o marido deu em vida. Então, por isso que nós vimos até recentemente o clone que está passando aí, quando as mulheres falam Inxalá, muito ouro, não é só pela paixão pelo metal, mas pela segurança que ela vai ter em caso o marido vinha a falecer. Então, a estratégia das joias é uma questão política. E aí, ela identifica o indivíduo como status social, como líder daquele povo, né? A coroa, para nós ocidentais, é uma espécie de identificação do líder, né? O peitoral, para os sumérios, quanto mais adornado de ouro e pedras preciosas, usavam-se muita jaspe, né? Naquela época. Quanto mais jaspe o homem tinha, mais poder ele tinha, né? O cetro também, né? Acaba sendo. Exatamente, o cetro, né? O globo de ouro, né? Que seria com a cruz em cima, de identificação. Então, isso tudo passa por esse intermédio, e se a gente não identifica isso, que a joia ela é um poder de status e de até conivência mesmo do próprio ser humano, do que eu vou fazer com essa joia e o quanto eu vou mostrar. E o mais importante, o status social civil, a aliança. Eu não sou casado, não, mas eu uso esse anel aqui. A aliança é o símbolo máximo do Ocidente, que você mostra para a pessoa que você está casado através de uma aliança, de um anel de noivado, que a Tiffany lança no período da década de 70, 60, não lembro agora, o anel solitário do brilhante, e é um sucesso estrondoso e que todas as outras marcas tiveram que copiar para poder fazer
a felicidade das mulheres na época. Hoje, para homens também, né? A gente lembra do ator Paulo Gustavo, que usava um solitário do brilhante muito bonito também. E isso hoje não está sendo, não tem gênero, né? Usa quem quiser. E eu acho que quem quer trabalhar e ganhar dinheiro não tem que ficar olhando essas questões. Outra pergunta. Se tem alguma grife em que você se inspira e se tem outras que você pode indicar para inspiração de coleções de colegas? Para ajudar. Colegas assim, de profissão, né? Daqui do Brasil. Eu estou montando minha grife, minha marca de joias. Você tem alguma grife que você me indicaria para eu dar uma olhada? Ver que ela que dá mais, ela que gera mais tendências no mercado? Olha, eu particularmente no Brasil eu tenho Carla Morim como norte. Carla Morim para mim é uma das expressões máximas da nossa joalheria brasileira, tá? E nós temos a Vivara, que tem uma coisa meio europeia, uma mistura ali, né? Mas que é uma grande empresa também e já é conhecida lá fora, muito lá fora. Recentemente, quase não sei se comprou a H-Scare, né? E falando de joalheria de fora, eu uso a Bulgari. A Bulgari, para mim, é uma das maiores vertentes da joalheria. A gente sabe que a Bulgari não nasce, de fato, da ideia de um italiano, ela era de um grego, que vai para a Itália e constrói esse império lá, né? E nisso aí a gente vai Bulgari, Chopard, né? Bolcheron, que agora, recentemente, lançou as joalherias dos Marajás, que aí a gente fala do título completamente do que a gente está falando. Entender do passado para compreender o futuro. Ele usa aquele tipo de joias dos Marajás, extremamente robusto, extremamente pesado, mas que se desmontam, que pode você usar de várias formas. Então, o pingente vira um broche, vira um brinco, vira outras coisas. E é muito importante, gente, na hora que vocês criarem a joia, crie a joia com versatilidade. Não crie a joia só para uma coisa só. Eu vou usar um exemplo muito aqui. Eu tenho essa joia aqui, e ela tem, essa parte tem 200 anos, é um florão, um florinho, um florão, depende de qual lugar que se fala, né? Ela é feita em bronze, e na parte de baixo a gente tem uma metrina e uma turmalina paraíba. E atrás, ela é um broche, tá vendo? Então você usa como broche, você fecha e também usa como corrente, em elo português. Então, quando você for fazer isso, use a joalheria a seu favor. Não usa contra você. E quando você faz uma joia muito engessada, você toma prejuízo. Então, você dá àquele cliente aquela opção que eu posso já usar as joias de várias formas, de vários jeitos, em vários momentos que a pessoa vai achar que eu estou usando uma joia diferente. E isso não é novo, isso acontece desde o passado. E uma das mais expressões aí, a gente vê a própria Rainha Elizabeth, que usa o colar chamado Conjunto Brasileiro, que é um conjunto de berilos maravilhosos que são de água marinha, e que ela gostou tanto, foi dado pelo Assis Chateaubriand, o grande mestre da televisão, que trouxe a televisão para o Brasil, e depois ela gosta tanto que ela faz uma coroa para acompanhar com o colar. Então, você tem aí Cartier, que é a tendência, que vai direcionar você, a Bulgari, como eu havia falado, que vai trazer as cores da Roma antiga, que apesar que quando você chega em Roma lá, você vê tudo branquinho, mas não, Roma era extremamente colorida, né? A Chopard, Constantin Vacheron, né? Deixa eu lembrar aqui, tem várias, né? A Dior, Christian Dior, que foi uma grande vertente, Lalique, gente, estuda Lalique, por favor. Se vocês querem joias que tem uma versão mais moderna, que vai pegar desde o Art Nouveau a um pouquinho do Art Deco, Lalique, estude um pouco, traduz o Lalique para a contemporaneidade e você vai ter, com certeza, joias aí que vão agradar muita gente. Eu não digo gregos e troianos, porque é muito impossível agradar a todos.
Essa parte do estudo dessas artes é muito importante, pelo que eu vejo, né? Principalmente os designers estudam isso tudo porque isso daí influencia diretamente nessa questão do agradar, né, as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Eu lembro que lá no início, quando eu entrei para gemologia, eu olhava isso e falava, gente, para que as pessoas estudam isso? Hoje em dia eu compreendo muito melhor essa questão. Isso é muito É. importante. Cara, teve uma Quando outra pergunta. Não pode falar. Só para atualizar e colocar para quem está começando agora, quando você está fazendo uma joia, tudo bem, o desenho é seu, a criação é sua, a inspiração é sua. Mas lembre-se que você está desenhando para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa. Você não está desenhando para você. Então, antes de você se agradar, a primeira coisa que a gente tem que derrubar é o nosso ego. Às vezes, eu falo muito que na joalheria tem muitos vícios. Né? Às vezes você entra no Orives lá, o Orives não está fazendo nada, depois, não, estou super preocupado. Né? Às vezes o cara que lapida para você não está fazendo nada, nossa, eu estou super preocupado. Às vezes o criador mesmo não está fazendo nada, nossa, eu estou super preocupado. Ah, por que você está falando isso, Alex? Porque eu estou dizendo que a gente tem que acabar com os egos. Então, o dinheiro não importa quanto. Se você vai fazer um simples escapulário a uma joia de 150 mil reais, faça. Mas faça para o cliente. Que a inspiração seja sua, que você fique feliz por isso, que você se torne realizado por isso, mas que você faça para o cliente, não para você. É o primeiro passo para você não tomar prejuízo e não se decepcionar nessa área. Boa. Ó, a Ana Ministério também, ela tinha feito uma pergunta sobre se tem, né? Aí eu vou te perguntar a você que mexe com essa parte de joalheria, se existe a procura de brilhantes ou ouro para colocação nos dentes. Sim, nós tivemos agora recentemente empresas grandes marcas que lançaram joias de boca, como Dolce & Gabbana, né? Que lançaram joias mesmo de boca, só que eles não estão pegando nada de novo, eles só estão pegando uma coisa que a América peruana e a América andina fazia, né? Usavam jades no dente. Bluetooth, que era um rei viking que usava um dente azul, né? Que a gente falava. Então, os diamantes usados hoje é só uma forma contemporânea do que já era usado antigamente, dos dentes de jades, do dente de ouro na cultura cigana, né? De várias outras pedras. Né? E a gente pega, por exemplo, o vidro do Soldão, que é uma coisa interessante, que ali houve um grande impacto de meteoro, que é o que, pelo menos, a arqueologia tradicional diz, que formou-se aqueles vidros que os egípcios usavam nos dentes e no peitoral do principal colar de Tutancâmon, a gente vê um escaravelho feito com vidro de Soldão, meio amarelado ali, que é extremamente bem lapidado e bonito. Né? Só que eu não confundo o vidro de Soldão com trinitina, não, viu, gente? Trinitina é feito pela bomba atômica, que é extremamente radioativo. Parece a mesma estrutura, mas não é, não. Aproveitar e te perguntar uma outra coisa. Você atualmente no mercado, você acha que as pessoas buscam mais o designer da peça ou preço? As duas coisas. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Muita gente abaixou a sua vida financeira, teve uma queda financeira vertiginosa. Mas nós tivemos no início da pandemia uma coisa muito interessante. As pessoas queriam se enfeitar. Né, no início. Parecia que eles queriam morrer como faraó, de verdade. A minha interpretação é essa. Né? E depois as pessoas começaram a gente começou a entrar num platô das vendas. Né? Então eu vejo que, de fato, as pessoas elas querem alinhar o design com com o preço. Obviamente que a gente tem aquelas joias especiais, ultra especial, que às vezes o marido quer dar para a esposa, no dia de casamento, o esposo quer dar para a esposa, né? O esposo quer dar para a esposa quer dar para o esposo, que ele quer fazer uma joia super top daquela assim, né? Como diz, pica das galáxias. E aí ele não está preocupado com o preço. Não está. Está preocupado realmente com o design e agradar aquela pessoa de todas as formas.
e aí muda-se o escopo da ideia, né? Então, aí depende do momento daquele cliente e o que ele quer passar. Volta-se de novo naquela ideia da entrevista. O que ele quer, o que realmente aquele cliente quer. Então, por exemplo, eu usei um design extremamente arrojado, preservando os traços do passado, trazendo modernidade para a peça, mas que tem um equilíbrio ali. Porque se eu chegar ali, não, eu vou cobrar aqui 15 mil reais nessa peça, totalmente sem senso. Né? Ah, porque você tem uma marca garantida, uma marca... Não é assim, não funciona assim. Tanto que eu vi uma tendência de grandes marcas rever seus preços nos sites, não sei se você percebeu, até mesmo no mercado de gemologia, a gente viu pessoas que deram uma revisada nos seus preços, deram uma baixada, para que pudessem as pessoas poderem comprar. Não que está entrando numa crise, não estou falando que as pessoas dessas áreas, dessas empresas estão vendo uma crise, mas porque a gente precisa se adequar ao momento, e eu acho muito importante. É cair na realidade mesmo. Aproveitar e fazer uma outra pergunta, aproveitando que a gente está falando dessa questão de mercado. Aí teve uma pessoa que me perguntou, que foi até uma cliente minha. Ela põe 2 caixinhas de pergunta. Ela escreveu da seguinte forma: cheguei à conclusão que joia nunca é investimento. Verdade? Na hora de vender é sempre prejuízo. Qual dica você daria para essa pessoa? Eu tenho uma discordância um pouco grande disso aí. Depende de que joia que ela comprou. Né? Se a gente pega uma joia que tem um peso, uma gramatura de ouro muito leve, obviamente, na hora da venda, você vai ter um preço menor. Né? Muitas vezes você vai penhorar na caixa, que é um lugar onde, muitas das vezes que a gente fala que é o rumo dos desesperados, que a gente brinca muito, né? A caixa ela não vai pagar você o valor inteiro que você pagou um dia naquela joia. E isso em qualquer outro lugar, você não vai ter esse retorno. Mas lembrando que existe um ditado que é discutível, né? Se foi Shah Jahan que disse, se foi Confúcio que disse, em tempo de guerra e fome, o que perdura e o que dura é o ouro e o diamante. Então, querendo ou não querendo, a joia se torna assim uma moeda de troca em um momento de dificuldade, sim. Agora, você querer ter o retorno igual ao que você comprou, você tem que ter uma ideia mercadológica na cabeça e se tornar uma espécie de comerciante. E não passar aquela ideia como se fosse uma joia que já foi usada por muito tempo. Não, é uma joia que foi usada, porém é uma joia de boa qualidade. Aí usa-se as palavras, uma joia vintage, uma joia que tem uma história, uma joia que tem um design, uma joia que tem uma assinatura. Aí você consegue mudar o escopo e visão. Como é que travou de novo? Perdi o contato. Oi? Perdi o contato com o Alex. Deixa eu só. Estou te escutando. Agora sim, voltou. Ah, mas Alex, mas aonde que eu vou vender essas joias? Ok, você procura antiquários especializados nisso. Vai numa cidade, por exemplo, como... Estou usando um exemplo, tá? Tiradentes, por exemplo, aonde que você pode vender essas joias para um antiquário e esse antiquário te pagar um valor relativamente justo por aquela joia. Né? Mas aí lembrando, gente, que essa joia tem que ter um valor histórico. Eu queria até te fazer uma pergunta em relação a isso. Se nessa questão de comércio de joias, desculpa até ter te interrompido, nessa questão de comércio de joias seria mais ou menos igual o comércio de gemas. Comércio de gemas, normalmente, o pessoal fala, eu ganho dinheiro não é quando eu vendo, eu ganho dinheiro é quando eu compro. Porque quanto mais bem comprado é a gema, melhor você vende ela e mais dinheiro você ganha. Mais facilidade você vai ter para vender ela. Na joia seria mais ou menos a mesma coisa? Exatamente, restritamente igual. Quem fala isso diferente está com vaidade excessiva. Porque o que acontece? Quando você faz uma boa compra, quando você faz uma compra daquele material, por exemplo, eu quero comprar uma quantidade de ouro X. Vou falar quantidade de ouro X, para não ficar falando de gramatura aqui, dissertar
cientificamente. E eu vou comprar, por exemplo, uma turmalina paraíba, como eu vou fazer aquela Riviera com você. E eu faço uma compra com um valor interessante, como nós negociamos, e eu vendo esse valor com um valor que seja acima do que eu comprei, se eu fiz uma boa compra, automaticamente eu faço uma boa venda. Então, se você tem esse controle aí, que aí é uma parte muito importante de se conhecer, você sabe muito bem que você teve lucro ou não. Agora, o problema é que muita gente compra aquela joia no calor da emoção, ou compra aquele material no calor da emoção, compra aquela quantidade de material no calor da emoção, compra aquela gema muito bonita no calor da emoção. E no comprar no calor da emoção, você também não vai conseguir vender no calor da emoção. E você vai ter um cliente ali extremamente frio, muitas vezes, para comprar. Então, aí você tem essa grande mudança que desestabiliza completamente a sua questão de compra e a sua questão de venda. E aí você toma prejuízo. E aí, só voltando essa parte da senhora que fez essa pergunta, ela tem que... Aí eu não gosto muito de gourmetizar as palavras, nem gourmetizar muito as coisas, mas nesse momento você usar a ideia de gourmetizar as suas joias é importante quando você tenha a atitude de revendê-las. Né? Olha, ela tem uma assinatura. O marketing é importante. Olha, ela tem uma assinatura, ela tem uma pedra X, ela tem uma gema X, ela tem uma gema Y, ela tem uma trama diferente, ela tem um filigrana, ela é de elo português, ela é de um elo Cartier feito à mão. Então, tudo isso agrega valor à sua joia na hora de vender. Né? Porque quando você vai vender, por exemplo, numa Caixa Econômica Federal, você está vendendo de uma forma técnica. Não, eu estou vendendo aqui pelo que se expressa pelo valor do ouro, não pela arte que se impõe em si. Né? Eles não avaliam a arte, eles só avaliam o peso mesmo. Dá uma porcentagem ainda em cima desse peso. Exatamente, daria uma Então, porcentagem considerável. E aí, vamos para fechar a nossa live. A última pergunta é: qual a sua opinião sobre joias com materiais sintéticos? Essa pergunta eu já fiz para muita gente aqui que mexe com joalheria, que eu faço live. E as pessoas têm opiniões diferentes. Eu vou ser muito sincero. Como eu sou uma pessoa que eu tenho uma questão política muito dentro de mim, eu vou falar dois lados. Joia sintética não é joia. Né? Sintético não é joia. Pode ser chamado de semi-joia. Seria o nome mais básico ali para a gente entrar num meandro mais confortável. Né? Joia na minha opinião, é aquilo que você tira de material natural da terra, né? Como um commodity mesmo, e produz aquilo como joia. Né? Agora, você sintetizar o produto. Como, por exemplo, muita gente vem falar, mas o diamante sustentável. Não existe diamante sustentável, sintético. É a partir do momento que você tira aquela quantidade de produto da natureza e que você leva para dentro do laboratório, que você gasta energia, você gasta água, você gasta todo tipo de outro recurso natural, sintetiza aquela pedra e fala que aquilo, para mim, é uma coisa sustentável, você chega a ser um escalabro. O negócio é você tirar de forma sustentável e que você tenha o respeito pela natureza, o que muitas mineradoras não fazem e que muitas pessoas que fazem a mineração, a extração do produto, não têm a consciência ambiental. Aí nós entramos em outro aspecto. Né? Eu posso até puxar um adendo, só rapidinho, só te interrompendo. Em relação a isso, das mineradoras, eu vejo que as pessoas têm muito um preconceito, às vezes acham, não, mineradora é um negócio que só estraga o solo, só dá prejuízo, é a vilã do mundo. Mas olha, pega depois da live, depois que a live acabar, e digita aqui no Instagram, Brasil Paraíba Mine. É uma mina de turmalina Paraíba que tem ali no Rio Grande do Norte.
Olha o trabalho deles no Instagram, todos os trabalhos sociais e como que eles cuidam da mineradora, só para vocês terem uma ideia de como que é uma mineradora eficiente, uma mineradora que trabalha direitinho. Só para ter uma noção, porque as pessoas muitas vezes acham que é um negócio que devasta o meio ambiente. Eu diria que a gente, quando vai fazer isso, deveria ser quase um trabalho artesanal, de respeito à natureza, com sustentabilidade, e que, no caso, você consiga trazer também desenvolvimento àquela região, trabalho, que é muito importante, né? Que é o trabalho, e que você consiga ter uma produção relevante naquilo ali, sem destruir o meio ambiente. Então, voltando para ser só sucinto e até finalizar essa parte, essa pergunta, eu não considero joias sintéticas como joia, não. Né? Ah, tá. Eu tenho aqui uma pedra sintética que coloquei sobre o ouro. Tá, você tem o ouro, que é uma joia. Mas a gema, desculpa, mas não é. Sim. Eu sou muito Bom, prático nesse assunto. Ficar dissertando demais, usando firula. Não, isso aí, para mim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas respeito muito a questão das semijoias, porque é um meio de sustento de muitas pessoas, né? uhum, Desde que essa semijoia seja de forma também que respeite a natureza também. Me peço muito às pessoas cuidado com a questão de compra de ouro ilegal, né? Compre o ouro legal, tente o máximo possível não comprar as coisas ilegais, né? Com procedência em especial, porque isso faz com que o seu trabalho se torne limpo, que é o mais sim, importante para a natureza. exatamente. Alex, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por ter compartilhado conhecimento. Nosso horário já deu. Passa muito rápido, né? Tá? Passa rápido demais. A gente nem sente o Verdade. tempo passando. Mas Eu é aquele agradeço. negócio, quando a gente começa a conversar de uma coisa que a gente gosta, passa muito rápido. Sim, é verdade. Então, é um assunto que, para mim, para você, eu acredito que é delicioso falar. Eu gostaria de agradecer extremamente você. Você é realmente um mestre na área que faz, É isso. por ser um cara jovem. Eu falo que me lembra muito o senhor Pierre, na questão da postura. Eu acho que se ele tivesse vivo hoje, ele estaria pirando com as questões da sintetização excessiva e dos diamantes sintéticos que a gente está pegando aí cada vez mais, né? E que a gente tem que ter cada vez mais recursos para identificar. E você é uma luz no fim do túnel para moralizar realmente o nosso mercado. Eu acho que é muito importante moralizar o nosso mercado, a gente ter a consciência da gema que a gente usa, né? Não colocar uma gema que a gente não conhece, não colocar. Então, pessoal, quem está vendo aí, olha para o Felipe, compre na mão dele também, se possível, as joias, as gemas, perdão, porque é quase uma chancela, né? E ele ele mantém a qualidade daquilo que vende. E para a gente é muito importante aprender com você. Eu acho que todos os dias eu vejo, eu aprendo com você. Tem o seu curso, que é muito importante, as pessoas terem essa consciência de estão começando agora, de aprender com você, e isso é muito importante. Tá? Eu acho que o seu curso é um norte para as pessoas que querem entender sobre gemologia e sobre identificação dela. Até complementando essa questão de curso, na semana que vem eu vou ter um evento que vai ser só sobre lupa, ensinando a identificar com a lupa, tudo que dá para fazer com a lupa. Eu vou abrir a 4ª turma do meu curso Caminho das Gemas, que é um curso online, é o mais completo que tem online. E em março eu vou estar aí na sua cidade, dando um workshop de diamantes. Isso é bom. A gente, se puder, se encontra, a gente toma um café junto e bate mais papo. Sim, com certeza. E quem sabe a gente faz uma parte 2 também da nossa live, porque eu particularmente gosto muito dessa parte de joalheria, porque sempre quando eu trago algum convidado aqui, eu aprendo muito. Você vê que eu me empolgo nas perguntas. Eu falo, não, essa pergunta aqui é uma pergunta que eu gostaria de saber. É o pecado que não deu para responder todo mundo. Né? Mas, assim, infelizmente, não dá. Mas se tiver a parte 2, eu estou aí, com certeza, e quando você achar melhor, e quando puder no seu tempo aí, tá bom? Eu agradeço profundamente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora e boa noite.
Até Boa a noite. próxima. Tchau, tchau para todos, para você também. Tchau. Tchau.